boa noite a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula de patologias do sistema, certo? Só peço que me aguardem um pouquinho para eu colocar no slide correto. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre hemorroidas, certo? Quando nós falamos sobre hemorroidas, dentro da patologia dos sistemas, está relacionado à mucosa anal, tá? Então, o que seria as hemorroidas? Como bem menciona no slide, são dilatação de vasos submucosos de parede fina que se projetam abaixo da mucosa anal ou retal, tá? Existem alguns pacientes que acabam apresentando essa problemática, tá? Como eu falei na aula anterior, sobre a doença diverticular do cólon, nós damos seguimento à patologia do tubo digestivo, intestino, e a hemorroida, por exemplo, ela está muito relacionada a alguns problemas que o paciente vai apresentar, como dor e sangramento durante o esforço evacuatório, tá? Durante a evacuação, durante quando o paciente ele precisa ir ao banheiro, então ele sente essa dificuldade, tá? Para se evacuar, tá? Ele tem problema, né, com essa questão de evacuação, então ele vai sentir muita dor mesmo, tá? Só um momentinho. Bom, então vamos lá. Inicialmente falando, a hemorroida ela é uma doença que faz com que as veias ao redor do ânus ou reto, né, eles inflamem, tá? E aí, geralmente, eles vão dilatar e isso pode causar dor e sangramento, tá? Existem dois tipos de hemorroidas, as internas e as externas. Quando as externas, por exemplo, as externas, né, quando acontece de ser externa, geralmente elas vão se assemelhar a algumas varizes, tá? Ou pelotas de sangue que vão ser bem visíveis ao redor do ânus. Então, é possivelmente visível. Consequentemente, essa pressão venosa, né, que vai ser persistente, elevada aí no plexo hemorroidário, vai apresentar esses sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente para vocês, tá? Então, a dor, por exemplo, no ânus, a dor quando a superfície ela vai ser friccionada, por exemplo, até mesmo por conta do papel higiênico ou pela própria roupa íntima do paciente, tá? Então, o paciente Deixa eu só organizar aqui o computador, gente, rapidinho. Tá, vamos lá. Então, essa dor no ânus, ela geralmente vai ser causada por conta, tá, dessa fricção. Então, quando, por exemplo, o paciente precisa ir ao banheiro, evacuar, né, ele vai sentir dor já para evacuar e também após mesmo a evacuação, se conseguir,
ele vai sentir dor quando ele for fazer a limpeza, né, do ânus com papel higiênico ou até mesmo com a própria roupa íntima, tá? Além disso, o paciente ele pode apresentar uma pequena bolinha no ânus. E essa bolinha, ela vai aumentando de volume. E o paciente ele pode apresentar desconforto, tá? Esse desconforto ele pode se tornar persistente devido à dilatação das veias hemorroidas, tá? E aí o paciente ele também pode apresentar uma liberação de muco. E essa sensação, né, de que o reto ele vai não estar totalmente esvaziada, tá? Então, além disso, ele pode apresentar coceira anal, tá? Prurido, né, devido à dificuldade da limpeza do ânus por causa da dor. Então, a má higienização, ela pode causar essa coceira. Quando também a hemorroida ela não é exteriorizada pelo ânus, o seu principal sintoma é a dor aguda na região anal e a presença de sangue nas fezes. Então, o paciente no vaso sanitário ou com papel higiênico, né, após evacuar. E as hemorroidas, elas podem estar visíveis no exterior do ânus ou no interior, tá? Como eu falei, né, são os dois tipos que nós temos, internas e externas, tá? Nesse caso, quando for desse caso, né, visível do exterior no interior, e saírem, por exemplo, pelo reto, quando se faz força para defecar, tá? Então, vai existir vários graus de hemorroidas, sendo que os graus, grau 1, eles encontram-se, né, geralmente no interior do ânus. Já o grau 2, eles vão sair do ânus durante a evacuação. Nós temos grau 3 e grau 4, que já vão se encontrar fora do ânus e a gente vai conseguir ver visivelmente, tá? Então, os principais sintomas são dor e sangramento durante esse esforço, né, de evacuação. E o tratamento, eles são medidas comportamentais que podem diminuir aí o esforço evacuatório. Então, nós vamos fazer uma dieta laxativa, tá? E rica em fibras. Por que rica em fibras? Porque as fibras, elas vão facilitar e estimular a questão da evacuação, né? A regulação aí do intestino. E a dieta laxativa é justamente para que a gente possa fazer com que esse paciente consiga fazer uma evacuação, porque ele vai ter dificuldade. Então, a gente também trabalha muito. Pelo tempo, que podem impactar, né, nessa dieta laxativa, e geralmente é um programa alimentar próprio que sofre, né, por exemplo, as pessoas que sofrem com problemas intestinais, como prisão de ventre, gases, tendo em vista geralmente a regularização do funcionamento do intestino. Então, a gente vai, né, tentar prevenir aí ou combater os distúrbios que resultam nas complicações, tá? E o que seria essa dieta laxativa? Nós vamos precisar fazer o aumento do consumo de fibras, então frutas, tá? A própria casca das frutas, tá? Elas têm, né, fibras vegetais folhosos, como couve, rúcula, alface, tá? Repolho, os leguminosos, né, que é o feijão, muito utilizado, né, no nosso prato brasileiro, grão de bico, lentilha, e a orientação é que faça uma troca dos carboidratos refinados pelos integrais. Então, o que seriam os carboidratos? Pão, arroz, macarrão, aveia, tá? Então, a orientação é que seja tudo integral. E o consumo de água também, esse aumento de água, de consumo de água, é muito importante, porque às vezes o paciente ele tem dificuldade, mas ele tem essa problemática em relação à alimentação e à ingestão de líquidos, tá? Então, a indicação ela vai ser para obstipação intestinal, com variações, tá? De frequência, consistência, tamanho, dificuldade, né, da passagem das fezes. Então, a gente vai tentar evitar aí
esses alimentos, né, carboidratos, como pães branco, biscoito, tá? Macarrão, arroz branco. Então, a gente vai fazer essa orientação ao nosso paciente também. Dentro, por exemplo, do hospital, né, que nós temos a dieta laxativa hospitalar, geralmente os nutricionistas, eles vão fracionar essa dieta, tá? Então, ele vai fazer uma alimentação com calma, em um ambiente tranquilo, mastigar bastante os alimentos, porque tem gente que come muito rápido e acaba não mastigando os alimentos, não triturando, né, de forma isso dificulta o processo de absorção. E fazer o aumento, né, desse consumo de fibras e leguminosos, tá? Essa dieta, ela é justamente para regularização, tá, do funcionamento do intestino. E ela vai ser muito indicada para esses pacientes que possuem esses quadros de constipação, também intolerância à lactose, que eu falei na aula anterior, né? Então, tem paciente, por exemplo, que precisa fazer uma dieta sem glúten, principalmente paciente com a doença celíaca, tá? Porque o objetivo é diminuir esses sintomas e evitar algumas crises. As dietas hospitalares, por exemplo, existem vários tipos de dietas hospitalares, dieta livre, geral, e nesse caso, para os pacientes, né, nesses quadros, vai ser esse tipo de dieta, tá? A dieta laxativa. Em alguns casos extremos, pode necessitar de uma intervenção cirúrgica, tá? O tratamento para hemorroida, geralmente, tá? Logista, anti-inflamatórios para aliviar também, anti-inflamatórios, analgésicos, para aliviar a dor, desconforto, né? Por exemplo, paracetamol, ibuprofeno, algumas pomadas que são indicadas, ou a cirurgia, né? Como eu mencionei ainda há pouco, nos casos mais graves, tá? Né? Que a hemorroida, por exemplo, ela fica presa no ânus. Então, existem algumas formas de orientação que é a intervenção da enfermagem, fazer uma orientação geral, obviamente, né, com a pactuação do nutricionista, para aliviar alguns sintomas, como ingestão de líquido, de bastante água, tá, por dia, fazer essa dieta aí, né, rica em fibras, fazer banhos de assentos, evitar usar papel higiênico, porque o papel higiênico, ele vai irritar mais, né, o ânus e o paciente ele vai sentir muita dor. Então, o ideal é que ele faça uma lavagem, tá? Também aplicar algumas compressas geladas, pomadas, e ter cuidado quando for sentar, porque é quando o paciente ele vai sentir muita dor, tá? Dentro da hemorroidas, né, que é um dos temas que é muito comum, por exemplo, a gente observar, né, em alguns pacientes, dentro de uma unidade hospitalar, tá? Essas hemorroidas, elas podem ser causadas durante esse esforço, tá, da evacuação, quando o paciente fica forçando muito para evacuar, também por obesidade ou gravidez, tá? Então, geralmente, né, elas são diagnosticáveis pela própria pessoa, esse desconforto, ele é um sintoma comum, então, durante as evacuações, né, ou ao ficar sentado, nós temos outros sintomas que podem incluir, por exemplo, a coceira e o sangramento, tá? E, como eu mencionei, os tratamentos, eles vão ser feitos de acordo, né, com as modificações dos hábitos alimentares do paciente, também o uso de laxantes. Então, a alimentação, ela é primordial, tá? Nesse momento. E pode ser necessário também, né, um procedimento médico para tentar propiciar um conforto, um alívio ao nosso paciente. Algumas complicações das hemorroidas, que geralmente são mais frequentes, são os sangramentos, dor, trombose, hemorroidas, né, que são os entupimentos, por exemplo, do vaso, que pode provocar uma dor aguda, tá? E os sintomas da hemorroida, eles vão ser essa coceira, que é o prurido, a dor anal, tá? O sangue, por exemplo, quando, por exemplo, o paciente, ele utiliza papel higiênico, então, quando ele vai fazer a limpeza, ele vai observar que tem sangue, né, vermelho vivo no papel.
nas fezes também, ou no vaso sanitário. Então, geralmente ele vai apresentar essa dor, tá? É muito comum essa dor ao evacuar, e também um dos mais nódulos sensíveis próximo dos ânus, inchaço também ao redor do ânus, tá? Geralmente, elas surgem quando ocorre esse aumento dessa pressão dos vasos sanguíneos, né, em torno do ânus. Então, elas vão dilatar, elas vão ficar inflamadas, e isso pode levar o paciente a apresentar dor e o sangramento, tá? Nós temos alguns medicamentos, tem alguns tratamentos caseiros também, né, que algumas pessoas fazem, mas a hemorroida grave, ela já vai ser, por exemplo, quando ela não a hemorroida ela não retorna ao seu local de origem, nem mesmo com uma própria ajuda. Então, com isso, as veias dilatadas, elas vão permanecer expostas, tá? E muito vulneráveis, ao contrário, por exemplo, do ambiente, né, externo. Então, vai apresentar irritações, né, uma dor muito intensa. A hemorroida, ela geralmente vai causar apenas esse desconforto, né, esse sangramento. Então, às vezes, o paciente ele pode apresentar esse sangramento, que pode ser intenso, tá, volumoso, e isso pode, inclusive, acarretar numa anemia do paciente, né, por conta dessa perda de sangue, tá? Em uma internação também hospitalar, né, no caso de uma doença benigna, o tratamento ele vai ser justamente tentar amenizar e melhorar esses sintomas. Bom, quando eu falo sobre evitar comer doces, os doces, eles alimentam, por exemplo, as fontes de carboidrato, né, como arroz, a batata, o massas, né, que é o macarrão, enfim. Isso faz com que as fezes elas fiquem mais duras, tá? E isso agrava as hemorroidas, né? Uma vez que para a pessoa fazer, por exemplo, mais força, né, para evacuar. E isso cria o quê? Uma pressão nos vasos sanguíneos presentes na região anal, tá? Tem, por exemplo, alguns pacientes que já são casos mais agravantes, né? Que já vai ser um câncer no ânus. Então, o paciente ele vai apresentar o sangramento retal, um nódulo, né, ou massa no ânus. Ele vai apresentar dor, a coceira, né, que é muito característico também, alteração no diâmetro das fezes, na descarga normal do ânus, o aumento também do tamanho, né, de gânglios linfáticos na parte do ânus ou da virilha. Como eu falei, dos principais sintomas que geralmente, né, vão ser um dos pontos chaves para fechamento de diagnóstico é essa dor e o sangramento, né, durante o esforço, né, de evacuação. Então, quando a hemorroida ela não é exteriorizada, né, pelo ânus, o paciente geralmente ele vai apresentar essa dor aguda, tá? Principalmente quando ele for evacuar. No caso das hemorroidas internas, geralmente vão ser as hemorroidas com aquelas veias dilatadas, né, dentro do reto e que não são observadas no ânus. Então, elas vão precisar, né, ser diagnosticadas muitas vezes com a observação da presença desse sangue vermelho nas fezes, tá? Nas fezes, no papel higiênico, ou até mesmo quando o paciente apresenta, né, o desconforto, tá? Na maioria dos casos, por exemplo, as hemorragias externas, elas desaparecem, tá? Então, em torno de 2 dias, né, com os banhos, pomadas, as medidas, né, de evitar ficar muito tempo em pé, o aumento do consumo das fibras, dentro da alimentação, da água, né, para tentar amolecer também as fezes. E aí tem, por exemplo, algumas recomendações, né, sobre essa orientação do tempo de demora para curar uma hemorragia, tá? Uma hemorroida, desculpa, interna. Então, às vezes o paciente ele pode levar dentro de uma semana, né? Isso pode variar, tá? Né? Uma melhora
progressiva para que a gente consiga aliviar os sintomas. Isso depende muito também da intensidade do nosso paciente, tá? Só passar aqui os slides. Bom, então, dando continuidade, né, vou falar aqui um pouquinho sobre a isquemia mesentérica. Dentro da isquemia mesentérica, nós temos a obstrução da artéria mesentérica, que vai levar a um infarto dos órgãos, tá, né, por elas irrigados, e a causa geralmente infrequente, mas potencialmente grave, vai ser a dor abdominal. O paciente ele vai apresentar um abdômen agudo vascular e o tratamento vai ser uma ressecção desse segmento infartado, tá? Tá, vamos lá. A isquemia, né, mesentérica aguda, ela é o súbito bloqueio do fluxo sanguíneo, tá? E é uma parte, por exemplo, do intestino. Então, isso pode fazer com que o paciente ele possa apresentar, por exemplo, umas causas de gangrena, perfuração, né, punção, uma dor abdominal grave, tá, que pode surgir, né, assim, abruptamente, e isso pode ser realizado através de uma angiografia, tá, que é o diagnóstico que é feito, né, pelo médico através também da história clínica, das queixas do paciente, né, do que o paciente vai estar apresentando, e alguns exames ou meios complementares de diagnósticos, tá? Dentro da tríade, né, de queixas clássicas, que vão se caracterizar a isquemia mesentérica, nós temos a isquemia mesentérica crônica, vai ser a dor abdominal depois que o paciente come, tá, né, que é a pós-prandial. E também o paciente ele pode apresentar uma perda de peso, ter aversão à comida, né? Isso quando vai ser bloqueado por uma espécie de coágulo. Então, a passagem do sangue, né, com oxigênio, ela fica comprometida. E isso leva à morte, né, dessa parte do organismo, tá? Com isso, a pessoa ela pode apresentar, por exemplo, alguns sintomas como vômito, febre intensa, dor na região abdominal, no tratamento. Né? Em algum caso de, por exemplo, de isquemia mesentérica crônica, a gente tem a revascularização cirúrgica, tá? Que é uma opção terapêutica. E dentro dessa revascularização, né, anterógrada ou retrógrada, nós temos também a reimplementação da artéria mesentérica superior na aorta e da mesentérica transarterial, tá? A angiografia, gente, como eu falei, né, ela vai ser muito utilizada, tá? A angiografia, ela é um exame, tá, que é utilizado um raio-x para a gente tentar visualizar e analisar, né, algumas alterações relacionadas aos vasos sanguíneos. Também tem como objetivo, por exemplo, fazer, né, diagnóstico já falando um pouquinho, né, de outros tipos de doenças, como aneurisma, estenoses, tá? Então, geralmente, né, ela é muito utilizada em várias partes do corpo humano. E ela vai servir, né, para investigar e identificar as alterações nessa estrutura do funcionamento dos vasos sanguíneos de forma não invasiva. Com isso, né, a gente pode tentar, né, verificar um possível diagnóstico de algumas doenças, né, que tem aí as condições que podem afetar o sistema circulatório, como obstruções de veias, de artérias, né, ou de aneurisma, tá? A
A angiografia, para realizar o exame, ele é aplicado uma anestesia no local, né, onde vai ser introduzido o catéter, e que é, né, com um pequeno tubo que é conduzido, tá, pelo médico até o local onde se pretende, por exemplo, observar os vasos sanguíneos, tá? Geralmente vai ser inserido na virilha ou no pescoço. Nós temos vários tipos de angiografia. Angiografia abdominal, aórtica, aortofemoral, da carotídeo, da cerebral, coronária, periférica, pulmonar, entre outros, tá? E a angiografia, ela é basicamente isso que eu falei, né? Tem como objetivo tentar fazer o diagnóstico aí das doenças, né? Que tem correlação com os vasos sanguíneos. Então, muito importante, é um exame muito, muito importante, tá? Só que tem os riscos, né, de fazer, por exemplo, uma angiografia cerebral, porque o paciente, ele, por exemplo, pode... É um exame invasivo, então, né, utiliza contraste e tem riscos, né, do local da punção, hematoma, sangramento, risco, né, também na utilização do contraste, como alergia, toxicidade, né, para o rim, pacientes alérgicos a crustáceos, camarão, não podem fazer, né, esse exame com contraste, conta do risco, né, de alergia. Também a questão dos riscos de acidente vascular cerebral, tá? Durante, né, a realização dos exames. E geralmente vai ser solicitado, por exemplo, no caso de urgência e emergência, para tentar diagnosticar, né, algumas doenças que podem acometer artérias, acidente vascular cerebral, enfim, tá? Falei aqui sobre... Deixa eu ver o que mais posso falar sobre a isquemia mesentérica. Tentando compactar aqui o conteúdo, porque nós temos ainda muitas aulas. Então, eu tento explicar mais detalhado para vocês sobre os assuntos, por conta do nosso período, né? E a disciplina, ela é uma disciplina um pouco curta dentro do nosso material, mas é uma disciplina bem complexa, tá? Então, só para reforçar, né, sobre a isquemia mesentérica, ela é uma doença que vai ser causada, né, por essa diminuição desse fluxo sanguíneo, então pode ser muito ocasionada também por uma trombose, uma embolia, uma vasoconstrição, tá? E para fazer o diagnóstico, né, ele vai ser feito através dos achados clínicos. Então, geralmente o paciente ele vai apresentar essa dor, tá? Abdominal, né? Também a perda do peso. A isquemia, ela causa dor, a dor ela vai ser essa dor abdominal, né? Que é desproporcional, por exemplo, ao achados do exame físico. Então, é muito comum a gente falar, tô com uma dor, né, no abdômen. Mas nesse caso, né, é muito intensa a dor, tá? Justamente por conta, né, dessa interrupção aí desse fluxo sanguíneo intestinal, né, secundário, por exemplo, a uma embolia, a uma trombose ou a um estado, né, de baixo fluxo. Então, o paciente, geralmente, quando pode acontecer dele apresentar, por exemplo, necrose no intestino, né, justamente por conta do choque, tá, né, que é o bloqueio do fluxo sanguíneo, né, por exemplo, por mais de 6 horas, faz com que a região ela fique afetada. Qualquer local que não tiver circulação sanguínea, né, o paciente ele vai apresentar uma necrose, tá? E isso, né, permite aí que as bactérias intestinais façam, né, uma invasão no sistema. O paciente ele vai apresentar um choque, uma falência, né, dos órgãos múltiplos que são prováveis, né, se ocorrer necrose do intestino. Então, a isquemia estomacal, a isquemia mesentérica, né, aguda, ela é o súbito do bloqueio desse fluxo sanguíneo, tá, uma parte do intestino. Então, isso pode vir com que o paciente, né, apresente uma gangrena,
né, uma perfuração. Então, ele vai apresentar uma dor muito forte mesmo. E geralmente, né, o tratamento vai ser, no caso, né, de uma isquemia crônica, mesentérica crônica, a revascularização, tá, cirúrgica, então uma opção terapêutica que nós temos para incluir a revascularização, né, dessa artéria, fazendo uma reimplantação na artéria, tá, mesentérica, né, superior, na aorta, tá, e mesentérica arterial. O infarto, por exemplo, mesentérico, ele é muito causado por conta, né, de um trombo ou de uma própria embolia arterial, e isso pode prejudicar e bloquear a circulação, tá, né, levando aí a uma isquemia, né, mesentérica. Então, nós temos 3 troncos arteriais que podem levar sangue oxigenado, por exemplo, para o mesentérico, que é o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Tá? Os sintomas mais comuns da isquemia vai ser a perda, né? Perda da força, dor, dificuldade para falar, tá? Dentro, né, dessas veias. As veias mesentéricas, elas são responsáveis, por exemplo, a veia mesentérica superior, ela vai ser responsável por drenar o sangue do intestino delgado, tá? Do seco, do cólon ascendente, transverso, que é onde, né, origina-se na fossa ilíaca, né, direta, por meio aí dessa difusão das veias que drenam o ilho, o seco, o apêndice, tá? Então, o paciente ele pode apresentar aí, né, algumas complicações. O órgão, por exemplo, o peritônio, né, o mesentérico, ele vai ser na dobra do peritônio. Então, o nome que a gente dá é revestimento da cavidade abdominal, tá? Que une aí, né, a parte do intestino delgado com a parte posterior do abdômen, e isso permite, né, que ele se mantenha no lugar, tá? Um paciente ele pode apresentar, por exemplo, também uma inflamação nesse local. E aí, né, geralmente isso pode resultar, dependendo, né, da gravidade, de uma infecção, tá? Que geralmente vai ser causada por bactéria ou vírus, tá? Isso pode apresentar, né, dor abdominal intensa e confundir também com outras patologias, tá? Só tentar compartilhar aqui com vocês um outro material. Bom, aqui a gente tem uma interatividade de um paciente internado na UTI por um quadro de sepse grave, tá? De foco pulmonar e de insuficiência renal. São dos temas que nós já abordamos anteriormente, tá? Esse paciente, 2 dias após a entrada na unidade, ele passou a apresentar diarreia. Qual dessas alternativas não é conduta adequada para o paciente? Vou falar aqui um pouquinho sobre esse grave, né, quadro de sepse, que geralmente a sepse ela é uma doença que está muito relacionada a um desencadeamento, digamos, de uma inflamação, tá, né? Essa infecção aí, ela pode levar à queda da pressão arterial, falência múltiplas dos órgãos, e a morte, por exemplo, por sepse, ela geralmente vai ser uma reação exagerada do organismo por conta dessa infecção, tá? Então, né, o paciente, ele vai ter uma infecção generalizada. No caso de uma sepse grave, de foco pulmonar, vai ser, tá, uma resposta sistêmica que o paciente ele vai apresentar, tá, de forma desregulada a uma doença infecciosa
E esse paciente, ele pode apresentar, por exemplo, né, pode estar relacionado à causa de vírus, bactéria, de fungos, de protozoário. Isso é muito comum, gente, em UTI. Então, para isso, a gente tem, né, o controle de serviço de controle hospitalar, que é a CIH, tá? Para a gente tentar fazer o controle e minimizar esse risco aí de sepse, né, de infecção dentro das unidades de terapia intensiva, assim como também em outros locais, tá? Dentro do hospital. Nesse caso, a sepse pulmonar, ela pode estar associada a várias bactérias, tá? Pneumonia, estrafilococos, né, da pneumonia, a da influenza, estafilococos, aueros, tem vários, tá? Então, nesse caso, quais seriam as alternativas que não é conduta adequada para o paciente? Revisar os antimicrobianos usados pelo paciente, isolamento de contato, solicitar pesquisa de toxina de Clostridium difficile, jejum oral até a melhora da diarreia, otimizar a hidratação e reposição hidroeletrolítica. Bom, primeiro, só circular aqui. Revisar antimicrobiano é um padrão, tá? Essas revisões de antimicrobianos, elas são feitas pelo controle de serviço de infecção hospitalar. Então, geralmente tem uma médica especialista, tá? O que seriam esses antimicrobianos? São os antibióticos, tá? Ou até mesmo, né, as sintéticas quimioterápicos, para a gente, né, verificar como é que esse micro-organismo está inibindo o crescimento ou causando a sua destruição. Nós temos vários medicamentos que são antimicrobianos, como, por exemplo, os mais conhecidos, azitromicina, penicilina, ampicilina, amoxicilina, tá? E geralmente elas vão combater, tá? Doenças causadas por bactéria. Essa revisão, tá? De microbianos, ela é feita por generalistas. Então, geralmente tem uma médica infectologista que faz esse controle dentro do hospital. Quando não, né? Geralmente o controle, né, de infecção para a gente verificar se aquela bactéria já não está resistente, tem umas bactérias que são multiresistentes, e aí precisa modificar a posologia do antibiótico do paciente, entre outras situações. Isolamento de contato. Gente, o isolamento de contato é algo muito importante, tá? Dentro da atenção, né, hospitalar. Agora, por exemplo, na pandemia, isolamento de contato ele está sendo muito utilizado. Dentro do hospital, por exemplo, nós temos essa chamada de isolamento de contato como uma prevenção. E o que seria essa prevenção? É justamente, né, uma precaução, tá, né, das tomadas, né, de decisão, de ter contato com uma outra pessoa, por conta do risco de infecção, né, no risco de contaminação. E nesse caso, né, o paciente está com um grave sepse de foco pulmonar, ele não pode ter contato com outros pacientes, então precisa ficar isolado, tá? E geralmente, dentro da UTI, a recomendação, assim como em outros locais, é fazer a utilização dos equipamentos de produção individual, tá? Para que a gente possa diminuir aí esse risco, né, de precaução, né? O principal é o nosso trabalhador, né? Nós que somos da área da saúde, então nós precisamos utilizar capote, né? Capote descartável, máscara, óculos, e as recomendações são as retiradas, né, desses materiais
por precaução de padrão. Então, é uma precaução de contato, né? O objetivo desse isolamento é tentar evitar aí a disseminação dessas bactérias resistentes, tá? Por conta, né, do contato com o paciente ou do ambiente mesmo. Nós temos vários tipos de isolamento, tá? Por exemplo, isolamento de contato por precauções de gotículas em quarto privativo. Então, algumas acomodações, né, dos casos suspeitos confirmados de infecção, por exemplo, agora, né, do coronavírus, geralmente, né, o paciente ele vai precisar ficar em um quarto privativo, né, com porta fechada, tá? Geralmente, né, vidros. Então, nós temos esse tipo de isolamento aí, tá, para esses pacientes, por conta dessa exposição aí de contato, né, e de gotículas, tá? Transmissão, né, da pessoa, dos sarcomas, via gotículas. Tem as doenças respiratórias, pneumonia é um caso também, né, que passa através, tá, das gotículas salivares, né, gotículas respiratórias ou de contato. Então, as medidas, né, de isolamento, ela, o que se diz eficaz, né, para infecção hospitalar, porque é uma medida de prevenção, não só das infecções hospitalares, mas de qualquer infecção, tá? Então, sempre higienizar as mãos nas situações certas, tá? Antes e depois, né, do procedimento, né, que finalizar de forma correta para tentar evitar, por exemplo, algumas doenças que são, né, de contato. Então, geralmente são as recomendações dos infectologistas, tá? Mas nós temos, né, alguns cuidados aos nossos pacientes, dependendo do perfil. Por exemplo, eu trabalho num hospital oncológico, né, infantil. Então, o nosso perfil são pessoas, né, imunocomprometidas. Então, a gente precisa certificar, né, que esses pacientes estejam com as imunizações direitinho, a exposição também às fontes de água, das dietas, por exemplo, para um paciente com neutropenia, tá, que é muito comum o paciente apresentar após quimioterapia, muito caso de reinternação por conta de neutropenia febril, tá? Né, são umas reações, né, que o paciente ele pode apresentar, neutropenia, febre, então, em característico de sepse, tá? Né, de infecção. Proibir também, né, restringir a presença de alguns materiais. Então, até para entrar dentro do hospital, quem trabalha já em hospital ou quem não trabalha, sabe que dentro, por exemplo, de uma recepção do hospital, não pode entrar qualquer material. Então, tem todo um controle, né, rigoroso, tá? Alguns objetos, como, por exemplo, flores, plantas, isso a gente proíbe e tenta restringir, tá? Até mesmo os próprios adornos, que são os anéis, cordão, brincos, tá? A gente tenta fazer, né, essa restrição aí, também de visitantes, principalmente agora nesse período, né, de pandemia. E no caso de paciente oncológico, por exemplo, né, que são imunossuprimidos, a gente não abre ao externo, né? Tem todo um processo de autorização para visita, né, justificativa, troca de acompanhante, que eles têm que ficar um período prolongado com o acompanhante. E aqui a gente tem, tá, também a solicitação da pesquisa de toxina, só um momentinho. Dessa, né, desse Clostridium, né, difficile aí que a gente tem, é um bacilo gram-positivo, tá? Então, né, isso está relacionado aí ao trato gastrointestinal, responsável por doenças, né, gastrointestinais. Então, vai estar muito associado também a antibióticos, que pode, né, variar, né, desde, por exemplo, uma diarreia, né, até uma colite, tá? Que o paciente vai apresentar. Bom, quando a gente fala sobre jejum oral, o paciente ele não pode ficar em jejum oral, até melhorar da diarreia.
e o quadro dele vai agravar mais ainda. Ele precisa se alimentar, né? E nesse caso, como era uma das alternativas que não é conduta adequada para esse paciente, essa está incorreta. Esse Clostridium, ele é muito comum, tá? Dentro de um hospital. Então, os antibióticos, eles só funcionam em 25% dos casos, tá? Ele é um agente, né, patogênico que infecta o trato digestivo e mata muitas pessoas, tá? Não só no Brasil, como em outros países. O padrão, né, que a gente tenha, padrão ouro, é fazer o diagnóstico, tá, do teste, né, de citotoxina, que é feito através das amostras de fezes com sensibilidade, tá, né, e tem, né, uma limitação, o custo, né, o tempo também para, né, a gente aguardar, né, o resultado, tá? Então, é uma bactéria que é muito importante porque ela contamina, né, principalmente o intestino, e isso causa diarreias e outras, né, situações do paciente apresentar que esteja relacionada aos intestinais, às doenças intestinais dos riscos de vida. E como é que a gente vai identificar, né, que o paciente está com diarreia, por exemplo, dor abdominal, tá, com cólica, né, suor frio, tá, muito característico, febre, náuseas, vômitos, sensação de peso, tá, no abdômen, sensação de esvaziamento incompleto do intestino, presença de sangue, pus nas fezes, tá? E os sintomas, eles são muito característicos de diarreia, né? Algumas que vão estar relacionadas também a sanguinolento, tá? Fezes, diarreias, né, sanguinolentas. O diagnóstico ele vai ser feito por a identificação, tá, dessa toxina, e o tratamento geralmente de primeira linha ele é a vancomicina, tá? A vancomicina ou a fidaxomicina, a fidaxomicina por via oral, mas é mais utilizada a vancomicina. Quando eu faço, por exemplo, a auditoria dos prontuários, eu consigo identificar, às vezes, que tem algumas medicações que são os antibióticos que ficam, tipo, identificados dentro do prontuário como medicações que estão sendo analisadas. Então, a infectologista, né, quando tem, obviamente, nos hospitais, que nem todo hospital tem, mas lá dentro do hospital que eu trabalho tem uma infectologista que é responsável sobre esse aprazamento dessas doses, reajuste das medicações, né, dessas medicações, né, que são os antibióticos por conta das bactérias. E tem muito paciente que tem bactéria multiresistente, tá? Então, né, a gente tem todo esse controle, um balanceamento. Nós temos aqui sobre essa questão da hidratação, né, e reposição hidroeletrolítica. Um paciente com diarreia, né? Se ele não se alimentar, se ele, por exemplo, não ter uma reposição hidroeletrolítica, ele vai ficar desidratado, tá? Então, lembrem sempre do balanço hídrico. No balanço hídrico, nós fazemos o balanço do quadro clínico do paciente, tudo que entra e tudo que sai. O que seria tudo isso que entra? Tudo que entra seria as reposições volêmicas, medicação, sangue, né, as infusões, né, venosas, alimentação, tudo isso é um ganho de peso para o paciente. E tudo que sai no caso, o paciente está com diarreia, evacuação, vômito, tá? Suor, né, que é muito característico, urina, tudo isso vai ser a perda, tá? Então, a diarreia, elas são as fezes aquosas que, né, geralmente nelas vão ser aquelas fezes soltas, que ocorrem muito em pacientes.
E a diarreia, ela costuma ser, né, causada por um vírus, né, por alimentos contaminados. Tem muita gente, por exemplo, não estou acostumada a frequentar, por exemplo, um, uma... Não tô acostumada a frequentar um hospital. Aí eu vou no hospital e eu não faço uma higienização correta da minha mão, eu toco em vários locais, eu circulo por vários locais. Provavelmente eu posso me infeccionar. Então, eu posso pegar uma diarreia, né, por conta do meu contato na minha boca, se eu não higienizar. Então, a higienização das mãos, ela é algo muito importante para a prevenção também, tá, de bactérias, né, multibactérias, que é o que mais tem dentro de um hospital, tá? E aí, a diarreia, ela vai ser essa infecção, né, causada por um vírus e principalmente por alimentos contaminados, tá? Que pode causar uma inflamação no intestino irritável. Então, geralmente nas diarreias, elas nem sempre são sintomas de uma doença, por exemplo, né? Muito comum, tá? Como dieta líquida, intolerância, estresse, ansiedade, enfim. O autotratamento, ele já diz que é a reposição desses fluidos, né, perdidos. Então, nós temos vários dentro, por exemplo, se for algo externo, tem soro caseiro, que é feito com água, com sal e com açúcar, por exemplo. Um copo de 200 ml, meia colher uma colher rasa de sal e 2 de açúcar, a gente tem um soro caseiro, tá? Antidiarreicos, né? Algumas medicações que vão ser prescritas para também ajudar, tá? Mas o ideal é fazer, né, o soro caseiro ou o sachê, né, de soro, no caso no hospital, vai ser uma reposição hidroeletrolítica, tá? Soro, muito utilizado. E essa reposição eletrolítica também. Deixa eu só... Na semana que vem, a gente já vai começar a falar um pouquinho mais sobre as questões do fígado, tá? Né? De cirrose, de hipertensão portal, alguns problemas de hematopatias também metabólicas. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês o material rapidinho. Tá, vamos lá. Eu estou até compartilhando aqui. Aqui nós temos alguns transtornos, né, vascular do cólon que eu abordei hoje sobre hemorroida. Então, só para complementar, né, do material de vocês, tem a especificação aí de hemorroidas, né, que vai ser essa doença aí, hemorroida, DH também, que nós podemos chamar, né, que são as varizes anais,
Então, vai ter uma dilatação desses vasos, né, dessa parede fina aí que se projeta, né, no reto, tá? A localização, elas são nas regiões anorretais das submucosas, e isso, né, possui aí, geralmente, um impedimento desse fluxo de sangue, né, devido à pressão que vai, né, se propiciar por conta do engurgitamento. Então, nós temos aqui, por exemplo, a questão, né, da permitir a chamada oclusão anal, tá? Então, tem paciente, por exemplo, que a gente utiliza uma almofada, né, para tentar ajudar aí a continência anal. Dentro dessas localizações anatômicas, né, internas, nós temos as dilatações dessas veias que podem, né, ser 1,5 a 2 centímetros, né, acima do esfíncter anal. E geralmente o paciente ele vai ter, né, esse prolapso do canal anal, apresentando sangramento, tá? Né, das hemorroidas externas, nós temos as internas também, tá? E aqui, né, a tradicional classificação das hemorroidas. Primeiro grau, que seria esse sangramento, né, anal, sem prolapso. Então, é um tecido hemorroidário, né, que não se exterioriza. Segundo grau, nós temos o sangramento e o prolapso, tá? Né, durante o esforço evacuatório, porém, né, com retorno espontâneo, tá? Ao interior do canal. Terceiro grau já vai ser aquele sangramento, aquele prolapso e a redução também, né, manual. Quarto grau, sangramento e prolapso irredutivo, que o paciente vai apresentar, tá? Isso, né, permanece tecido com hemorroida, né, ele vai permanecer prolapsado. Então, isso afeta, gente, 5% da população, principalmente pessoas que têm, né, a faixa etária acima de 50 anos. E também alguns casos, né, que pode acontecer antes dos 30 anos, mas é um pouco mais comum, é mais comum, né, acima, né, de 50 anos. Mas também pode acontecer, por exemplo, em gestante, tá? Muito comum em gestante. Então, a gente orienta, né, sobre a alimentação, tá, né, da gestante. Isso pode, né, acontecer aí, né, um aumento da pressão nesse plexo hemorroidaico, tá? As mais comuns, né, do esforço, de defecção por conta da constipação intestinal, estase venosa, da gravidez, inflamações locais, enfim. Algumas características clínicas, né, que são os sangramentos, né, dos principais sintomas, tá? Dor, né, desconforto, tá? Anal, durante esse esforço também evacuatório, a sensação de esvaziamento incomplexo, tá? Pós-evacuação, então a pessoa vai, né, sente a necessidade de ir outras vezes no banheiro, a presença de muco, de prurido, isso aqui eu já falei para vocês, tá? E as complicações, né, geralmente, né, são devidos, né, principalmente por conta de tromboses, de sinais de flebites, né, de hemorragias graves, isso pode levar a anemias, tá? Por conta, né, dos sangramentos que o paciente ele vai apresentar. Nós temos algumas doenças, né, sexualmente transmissíveis também, anorretais, a doença de Crohn, tumores, né, algumas fístulas, tá? Né, que podem ocasionar aí, né, alguns condilomas. E as hemorroidas, como eu falei, né, como lembrete, elas afetam aí mais de 5% da população com maior incidência, né, acima de 50 anos, tá? A isquemia mesentérica já vai estar relacionado, né, aos principais órgãos, né, de regulação do sangue. Então, nós temos aí intestino delgado, intestino grosso, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, tá? Né, porque vai ter a necessidade aí desse suprimento metabólico, tá?
Então, isso é ocasionado geralmente por conta da obstrução, tá? Né? Insuficiência aí, ela pode várias situações, obstruções arteriais, venosas, transtornos, né, expressivo tecidual, insuficiência cardíaca, choque, desidratação, hipotensão arterial, entre outros, né? E isso pode causar aí uma obstrução arterial, inclusive a aterosclerose, né, que eu mencionei para vocês, aneurisma, né? Olha aí, o uso de contraceptivos, tá? Isso pode causar uma trombose, uma embolia cardíaca, então tem que ter muito cuidado, né, com esse uso externo. As vasculites, né, sistêmicas, tá? Nós temos, né, cirrose, que eu vou falar na semana que vem, e a isquemia mesentérica, ela nada mais é, né, do que as consequências clínicas graves que a gente tem, tá? Que pode, né, causar necrose intestinal. Então, o diagnóstico e o tratamento ele deve ser, né, de caráter de urgência e pode apresentar aí uma sepse, tá? O paciente pode vir a óbito por conta, né, dessa isquemia mesentérica. O tratamento geralmente vai ser esse restabelecimento do fluxo, tá? Sanguíneo, né? Algumas terapêuticas para a gente tentar melhorar. Geralmente, né, a síndrome, né, isquêmica, ela vai estar relacionada à obstrução desses fluxos, tá? E a isquemia mesentérica, né, ela geralmente vai ser provocada aí por conta dessas obstruções. Então, o infarto, por exemplo, ele é muito causado por uma embolia arterial, trombose venosa, arterial, tá, né? E tem aí uma progressão, por exemplo, se essa revascularização do intestino dentro de 6 a 8 horas, né, após sinais sintomas, a isquemia ela é reversível, para que a gente, né, consiga evitar, né, e essa progressão de uma possível necrose intestinal. Então, nós temos aí a isquemia mesentérica, que já é mais rara, tá? Né, dor abdominal, medo de comer, perda de peso, diarreia que o paciente ele pode apresentar, tá? E alguns pacientes que têm sintomas que são não tratados devido à desnutrição grave, as complicações sépticas, isquemia mesentérica, algumas causas, né, mais comuns da aterosclerose, tá? Que nós temos aí, né, alguns motivos por conta de trauma, de secação mesentérica. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade, a gente já está na unidade 2, tá? Vou dar continuidade falando um pouquinho para vocês sobre cirrose. Aproveitem para fazer a leitura, tá? Do material, do livro, acompanharem, olha, tem sobre icterícia, tá? Né? Sobre a questão da bile, tá? Colicistite, tem muita coisa aí que dá para vocês fazerem nesse acompanhamento. E é isso. Obrigada pela participação de vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado por hoje. E eu aguardo vocês na semana que vem. Tá bom? Boa noite, bom descanso a todos. Eu vou encerrar aqui a aula.